João Teixeira de Faria, João de Deus, João Curador, João Curandeiro, João de Abadiânia. Lembra desse caso ano passado, esse escândalo, né? Que mexeu aí com muitas pessoas que nem imaginavam, inclusive muitas pessoas famosas que procuravam essa figura aí para fazer tratamento espiritual. Pois é, em dezembro do ano passado ele foi condenado a 19 anos de prisão. Aliás, vou corrigir, 19 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Foi acusado por vários crimes, principalmente crimes aí sexuais cometidos contra mulheres que iam, né, que procuravam a casa para poder ter um atendimento, um acompanhamento espiritual. E todo o resto da história você já sabe que veio à tona, foi capa de revista, rendeu até uma minissérie aí, né, global, devido aí à repercussão desse caso. Não precisa a gente entrar em detalhe. É só para a gente fazer uma retrospectiva antes da gente entrar no assunto central. E aí essa criatura feriu, em especial, em primeiríssimo lugar, feriu as leis do Criador, feriu as leis de Deus. E, claro, envergonhou, feriu também os princípios da doutrina espírita, sem sombra de dúvida. Agora há pouco também houve o desfecho do caso aí da cantora, pastora e deputada federal Flor de Lis dos Santos, de 59 anos. As investigações concluíram que a Flor de Lis ela foi a mandante do assassinato e ela foi denunciada à justiça pelo crime. Ela, juntamente com os filhos, aí foram responsabilizados. Ela, principalmente, ela foi acusada de arquitetar, não é? E também convencer os filhos a fazerem parte aí de toda essa história para que pudesse ser tramado algo onde desse a entender que o marido havia sido vítima de um latrocínio. Poderia falar algumas coisas aí sobre a Flor de Lis, sobre a história dela, os projetos sociais, não é? O trabalho que tomou uma proporção muito grande na mídia, mas isso aí é muito fácil de ser pesquisado. Vamos ganhar tempo com coisa bem mais importante, aí que a mensagem é longa. Qual seria o motivo para tirar a vida do próprio marido? Dinheiro, bens materiais, patrimônio. Agora veja você como é inconcebível, como é totalmente contraditório. Pessoas, pregadores, missionários, que trabalham com a palavra, com os ensinamentos de Deus. Como que a gente pode aceitar um fato dessa natureza de uma pessoa que trabalha pregando para que não façamos nada de errado e que sigamos os ensinamentos do Criador? Acompanhe o meu raciocínio. Assim como João de Deus, é claro que ela cometeu uma infração gravíssima das leis divinas e também envergonhou aí muitos evangélicos sérios, comprometidos em trabalhar, pessoas comprometidos de fato com a palavra de Deus. Padre Robson Oliveira Pereira, de 46 anos, é a manchete atual nos jornais. Para você ter uma ideia, como cantor, o padre no ano de 2011, ele ganhou muito dinheiro. O álbum dele fez tanto sucesso, chegou a vender mais do que estrelas da música internacional. Aí a coisa foi dando muito certo como apresentador, né? O negócio foi evoluindo e não demorou muito. O Padre Robson logo adquiriu uma rede de TV. Rede de TV que ele batizou como Pai Eterno. Vai vendo. Nas redes sociais ele tem quase 5 milhões de seguidores. Aliás, por falar em seguidores, atualmente o universo dos religiosos mais parece uma rede de celebridades. Se você acompanhar aí no Instagram, em outros canais, parecem mais celebridades do que mesmo religiosos. É algo surreal. E aí, não satisfeito, vendo que era algo rentável, Padre Robson quis ir muito mais além. Veja só,
Ele decidiu erguer uma suntuosa basílica na cidade de Trindade, que fica no estado de Goiás. Essa obra foi avaliada nos últimos dias algo em torno das cifras de 1,4 bilhão de reais. Padre Robson ainda é suspeito de integrar uma quadrilha que desviou pelo menos 60 milhões de reais, dinheiro, aliás, obtido através de doações dos fiéis. O escândalo envolve ainda a apropriação indébita, organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens e dinheiro. Ele ainda está envolvido com hackers, extorsões bilionárias, laranjas, empresa de fachada e muito mais ainda pode aparecer. Segundo o Ministério Público lá do estado de Goiás, o padre também pode estar envolvido em relações amorosas, tanto com homens e mulheres. Isso aí está sendo investigado ainda. Um montante no valor de 120 milhões de reais foram desviados pelo próprio padre Robson para adquirir algumas coisinhas. Por exemplo, mansões, casas de praia, artigos de luxo, fazendas riquíssimas, avaliadas num valor muito alto. Vai vendo. E ainda, segundo as investigações, o padre recebia em torno de 20 milhões de reais mensais. Veja, 20 milhões de reais por mês de doações de fiéis na instituição que ele fundou, a AFIP. Se eu não me engano, é a Associação Filhos do Pai Eterno. Esses aqui que eu acabei de falar para você e muitos outros que irão aparecer confiando em Jesus, porque nada fica debaixo do tapete. Sabe o que eles são? Farsantes, pilantras, canalhas, mercenários e criminosos. Portanto, cadeia neles, porque não é questão de religião, é questão de caráter. Olá, amores, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Aprendizados. Diretamente aqui do nosso cantinho iluminado, graças a Deus, sem intenções negras por trás, a não ser te ajudar, te orientar, te esclarecer. É exatamente isso o propósito. E essa mensagem hoje vai ser um pouquinho mais longa, hein? Vai ser um pouquinho mais longa. Então, eu te agradeço desde já, onde quer que você esteja nesse exato momento assistindo esse vídeo. Já peço, se você achar que o canal merece, deixe o seu like aí embaixo, tá bom? Ajude o canal a crescer, faça o seu comentário, compartilhe, seja um inscrito da família Aprendizado. Uma honra, um prazer indescritível ter você fazendo parte aqui da nossa família, tá bom? Então se inscreve no nosso canal. O assunto é tão tenso que a gente fica até com cara de brava, né? Mas não é bem com cara de brava, é que a gente fica com cara de indignação. Sabe? A gente se sente assim meio que enganado. Quando a gente descobre que algo ou alguém não presta, na verdade somos nós que somos presas fáceis, somos fáceis demais de ser enganados. Já nasci questionadora. Desde a infância eu fui assim. Sempre gostei de questionar, perguntar. Isso é defeito de fábrica. Não é de hoje que a gente acompanha esse tipo de escândalo, gente. E isso já vem acontecendo há muito tempo. Principalmente escândalos envolvendo religiosos, tanto católicos como evangélicos, como centros, como casa de oração, enfim, abrange todas as religiões. Até crime de pedofilia chegou até o Vaticano. Há alguns anos atrás foi um ano inteiro de investigação, de escândalos e mais escândalos em torno aí de pedofilia dentro da Igreja Católica. Infelizmente. Pastores também, vários foram acusados de abusos também. Há muito tempo isso já vem acontecendo. Não é novidade, não é de hoje. Aliás, perdão pela franqueza, virtude que jamais eu vou deixar de ter, não é? Convenhamos que religião é um negócio altamente rentável, extremamente lucrativo.
Não deveria ser jamais. Esse não é o propósito. Enriquecer. E enriquecer de forma ilícita. Uma das muitas razões para esse enriquecimento ilícito, digamos assim, é a tal da imunidade tributária religiosa. Você já ouviu falar? Você conhece? Eu também não conhecia, vim pesquisar agora há pouco também. Na prática, o que significa isso? Significa que a Constituição Federal garante a qualquer entidade de cunho religioso que fique imune, ou seja, não paga nenhum tipo de imposto. Você já imaginou? Você não pagar IPTU, você não pagar IPVA e você não pagar uma série de impostos que pesam. E como pesam? No bolso aí de cada um dos brasileiros. Então não tem. A partir do momento que você decide abrir uma entidade que tenha um cunho religioso ligado a qualquer tipo de religião, ainda que não seja, a partir daquele momento você não paga mais nenhum tipo de imposto. Bom, né? Agora eu começo a entender, porque em cada esquina que a gente dobra, tem um templo, tem uma igreja, tem uma associação que remete a algum tipo de religião. Repito, ainda que não seja, agora dá para entender. Com todas essas regalias, com essa mamata, fica fácil a gente entender de onde que vem o acúmulo tão grande, um montante considerável de dinheiro. Dessa maneira fica muito fácil construir verdadeiros impérios e empresas que funcionam lá dentro sem levantar qualquer tipo de suspeita. Salgadíssimos impostos que pesam muito no bolso de nós brasileiros. E eles não pagam absolutamente nada. Muito lucro, dinheiro sobrando no caixa e muitas vezes comida faltando na mesa do brasileiro. Brasil, um país de contrastes. Vou fazer uma rápida retrospectiva aqui, ó. Em 2013, 7 anos, né? Há 7 anos atrás, a famosa revista americana Forbes, ela fez um ranking sobre os milionários fundadores das principais igrejas evangélicas aqui no Brasil. Em 2013, a gente já está em 2020, quem aparecia no topo dessa lista era Edir Macedo, seguido pelo Valdemiro Santiago, que aliás já foi matéria exclusiva do Fantástico, com fazendas riquíssimas, com criação de gado. E semanas depois, sabe o que aconteceu? A igreja estava mais lotada do que nunca. Presta atenção. Aí vem Silas Malafaia, R.R. Soares e o casal Esteva Hernandes Filho e a Bispa Sônia. Em 2013. Não está atualizado. E aí nos últimos dias o nosso país ele foi tomado por uma onda de escândalos absurdas, não é? Preconceitos, estupro de vulnerável, gente, uma série de irregularidades, até com equipamentos absolutamente essenciais durante essa pandemia, sabe? Até testes para fazer na população inúmeras irregularidades. É impressionante isso. Eu, como brasileira, me sinto até envergonhada de falar nesse assunto. E aí a gente começa a fazer uma série de perguntas. Por que que o nosso país é tão corrupto? Por que que há tanta necessidade de roubar, trapacear, mentir, utilizar de meios inadmissíveis para ganhar dinheiro, como é o caso da fé, da espiritualidade? Como isso é possível? Usar o santo nome do Senhor para erguer verdadeiros impérios, se aproveitando das fragilidades daqueles que são presas fáceis. Por que será que tem tanta gente que adora tirar vantagem de todo e qualquer momento, independentemente das circunstâncias? É lamentável, é vergonhoso, mas infelizmente a corrupção ela está presente em todas as áreas. E de uns anos para cá, ela cresce de forma assustadora dentro das entidades religiosas. Em 1978, Renato Russo escreveu a famosa canção Que País é Esse?
só que ela foi lançada alguns anos depois, em 1987. Estamos agora no ano de 2020 e essa música ela está mais atual do que nunca. É impressionante como ele descreve a situação do Brasil. Aí eu pergunto para você, o que te leva a pensar que você de repente é uma ovelha desgarrada de um possível rebanho? Será que você não pensa e não questiona se realmente você tem necessidade de fazer parte de tudo isso, de seguir essa boiada? O que te leva a pensar que você tirar 1, 2 horas, ficar numa igreja, num templo, numa casa de oração, poderá transformar você assim, de forma milagrosa e transformar num novo ser, da noite para o dia? A mudança tem que estar dentro de você, somente dentro de você e de ninguém mais. Quando será, meu Deus, eu fico me perguntando, que muitas pessoas irão conseguir tirar o véu dos olhos e, enfim, enxergar essa comercialização inaceitável e inescrupulosa, escondida por trás das pregações? Quando é que você vai entender que não é templo, não é igreja, não é a casa de oração, não é nada disso, não é a religião? É você com Deus, é Deus com você. Que você só precisa conduzir a sua vida com dignidade, com equilíbrio, com valores, com ética, com princípios morais e cristãos. É você que precisa fazer a mudança de comportamento. Essa é a base de tudo. É a famosa transformação que a gente vive rebatendo aqui no canal Aprendizados. É a sua transformação interior. A partir do momento que você decide a mudar, tudo ao seu redor vai mudar. Mas ninguém precisa dizer isso para você. A sua própria consciência te alerta no momento exato. É por isso que a fé virou comércio e em cada esquina tem uma igreja, tem um templo, tem uma entidade ligada a algum tipo de religião. A cada dia surge um novo líder religioso, porque para isso basta ter uma certa habilidade com as palavras, um certo poder de persuasão, um certo carisma, um certo poder de convencer você de alguma maneira, convencer você de que você é uma alma perdida, uma alma frágil, que precisa de ajuda, precisa ser conduzido, precisa ser monitorado, precisa ser manipulado. Você precisa de alguém que faça a sua vida dar certo e de preferência que haja também uma certa contribuição mensal, que é para fortalecer esses laços de uma possível salvação. Amores, pelo amor de Deus, sejamos sensatos, sejamos inteligentes. Você conhece essa frase? Penso, logo existo. Filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo. Penso, logo sou. Significa razão, raciocinar, pensar com clareza. Pensa comigo, não seria muito mais inteligente, muito mais prudente, muito mais sábio se você se abrisse diretamente com alguém que nunca vai trair você, que não vai te cobrar, que não vai te punir, que não vai te julgar, não vai precisar de doações, negócios, negociata, nada disso. Não seria muito mais inteligente você se recolher num cantinho, no silêncio, meditar, orar, fazer as suas preces, contar para Deus as suas angústias, abrir o seu coração nas suas incertezas, nos seus medos, nos seus receios, confessar para Ele todas as suas necessidades diante da vida? Você não acha que Ele tem autoridade suficiente, já que Ele é o Criador de tudo, inclusive foi Ele que te deu a vida? Não seria muito mais vantajoso e mais confiável você estabelecer uma linha de contato diretamente com o Criador, sem a menor necessidade de colocar intermediários nessa linha? Frequente sua igreja, frequente o seu templo, a sua casa de oração. Onde quer que você se sinta bem, não há nenhum problema. A única coisa que você não pode permitir é que você se torne uma presa muito fácil. Não permita ser manipulado, conduzido, monitorado, de acordo com quem quer que seja. Você consegue acompanhar o que eu estou tentando te dizer nessa mensagem? Com todo o meu carinho, com todo o meu respeito, com toda a minha consideração por ti. Consegue captar que a única coisa que eu estou tentando fazer
é abrir os seus olhos, te alertar que você pode pensar, você pode questionar e você sempre pode escolher como que você quer a sua vida. Use tudo isso a seu favor. Não se deixe levar muito pelas palavras, mas acima de tudo, preste atenção nos exemplos, preste atenção em pessoas que estão realmente comprometidas com outras pessoas sem necessariamente obter alguma coisa em troca. Tudo onde há dinheiro e comercialização na palavra de Deus, desconfie, se afaste, porque alguma coisa obscura há por trás. Inclusive, isso é bíblico. Jesus chegou a expulsar os vendilhões do templo. Você consegue perceber a gravidade? Impérios, riqueza, emissoras de TV, emissoras de rádio, gráficas, empresas, livrarias, patrimônios incalculáveis, religiosos, missionários, pregadores, palestrantes. Hoje em dia tem terapia para tudo. Tudo hoje é objeto de venda. Já prestou atenção nisso? Pessoas que trabalham com o lado espiritual da pessoa, hoje em dia se transformou mais em celebridade do que pessoas comprometidas de fato em trabalhar o espírito, a alma humana. Basta você ter um canal, basta você ter uma rede social onde você tem um número elevado de seguidores. Você presta atenção que pouco tempo depois já tem coisa para vender. É só você observar. Começa a aparecer produtos, compre isso, compre aquilo, adquira o meu curso, adquira a minha apostila, adquira o meu vídeo, baixe o meu e-book. Você sabe que eu não estou mentindo. É dessa maneira, um comércio movimentadíssimo. E eles tentam ostentar uma espiritualidade que na verdade não possuem. Mas ele sabe, ele está de olho em tudo. E tudo vem à tona na hora certa. Na hora certa cai a máscara. Não tem como fugir disso. Então vamos acordar, minha gente. Vamos tomar cuidado com o fanatismo, com a idolatria. Isso é extremamente perigoso porque isso cega o nosso bom senso, sabe? É igual aquele estado de êxtase, quando a gente está muito apaixonado, a gente fica meio que cego, fica meio bobo. O nosso cérebro, ele perde completamente a sua linha de equilíbrio, o seu racional. Isso acontece exatamente quando a gente fica muito fanático, não é? Com idolatria com certas coisas. A gente perde a nossa capacidade de pensar, a gente perde a nossa capacidade de raciocinar com clareza. E é aí que mora todo o perigo. Tem gente que já perdeu casa, carros, empresas, chegou a ficar totalmente zerado. Eu li inúmeras histórias antes de estar aqui falando com você. Pessoas que ficaram na mais absoluta miséria fazendo doações para a igreja. Você acha que Deus quer isso de você? Claro que não, né? É óbvio que não. E para finalizar, como eu imaginava, o vídeo já está um pouquinho longo, mas necessário. Eu vou fazer uso das mesmas palavras que eu postei nas minhas redes sociais. No meu blog, no Instagram, né, nas minhas páginas, que eu disse mais ou menos assim. A partezinha final da postagem, eu só peguei só o finalzinho. Nessa hora, sem nenhum tipo de idolatria ou fanatismo, eu enalteço a memória de Chico Xavier, da Santa Madre Teresa de Calcutá, do Mahatma Gandhi, líderes absolutamente admiráveis, religiosos, de uma dignidade acima de qualquer suspeita, pacificadores que lutavam todos os dias em prol da humanidade. Pessoas completamente comprometidas com a paz mundial, com o bem-estar de todos. Defendiam a honra e a dignidade e a verdade a qualquer preço. Tiveram oportunidades de enganar, tirar proveito da situação, mas muito pelo contrário. Optaram pela dignidade de uma vida simples. Seguindo os exemplos, os passos do Mestre Jesus, usavam túnicas, roupas simples, chinelos e muitas vezes andavam com os pés no chão. O Gandhi é um exemplo disso. Chico Xavier nunca comprava roupa e nem sapato. Era tudo doações
dos amigos, das pessoas que o odiavam. Madre Teresa de Calcutá nem se fala, né? Dedicou a sua vida inteira a cuidar dos pobres. Jesus pregava na rua, nas montanhas e principalmente na casa das pessoas humildes. Nunca ergueu nada para fazer as suas pregações. Aí vem essa cambada de hipócritas, de pilantras, mercenários, marginais, canalhas, criminosos, escondidos em vestes religiosas e constroem verdadeiros impérios, fortunas incalculáveis, tira dinheiro das pessoas e vão ficando cada dia mais ricos, mais poderosos, porque aproveitam da sua fragilidade, da sua bondade, do seu coração, da sua falta de esclarecimento. Então já passou da hora de despertarmos para a sabedoria divina, que muito pouco exige de nós, a não ser uma vida pautada no bem, no amor ao próximo. Enquanto existir doadores, existirão milhares de mercenários disfarçados. Dê um basta nisso. Luz, paz e bem. Até a próxima.